Tudo bem com vocês? Professor Juliano aqui no Aprenda Bem. Vamos fazer a correção da provinha de História da UFPR 2022-2023. Venha comigo, por favor, pessoalzinho. Vem aqui, ó. Bom, primeiro, né, que a UFPR já chegou. Deixa eu só encaixar a minha imagem mais no cantinho para ficar bonitinho, para não te dar aquele toque. Aí, ficou mais ou menos. Bom, vamos lá. Eita, volta aqui. Aí, beleza. A primeira questão da prova da UFPR pegou todo mundo de surpresa, né? Porque ela é uma questão aqui que trabalha sobre Egito. E Egito, pessoal, foi a primeira vez da história da UFPR que ela cobrou uma questão sobre isso. Só que aqui foi uma mudança no planejamento curricular, no programa curricular, que até os anos anteriores não constavam civilizações da antiguidade africana, como é o caso da civilização egípcia. Mas vamos lá. Dava para você ter acertado essa sabendo alguns detalhezinhos aqui sobre modos de produção, tá? Então é o seguinte, considere o seguinte trecho. Economia e sociedade no Egito Antigo. Ele pega aqui um autor importante que é o Ciro Flammarion Cardoso. O Reino Antigo compreende as dinastias IV a VII, entre 2575 e 2134, com apogeu na primeira de tais dinastias, época da construção de enormes sepulcros, as grandes pirâmides de Gizé. Perto de Mênfis, pelo faraó Khufu, o Quéops dos gregos, Cafra, Quéfren e Mancaura, Miquerinos, os dois primeiros em especial, levantaram monumentos de tal magnitude que se supõe um sistema tanto político quanto econômico muito bem organizado. Então, está falando aqui sobre as pirâmides que são construídas durante ele chama de Reino Antigo ou do Antigo Egito. Tá? Que você tinha que lembrar que durante esse período é quando nós temos a construção das grandes pirâmides egípcias. Dos faraós ali, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Então, vamos lá. A partir dos excertos, acima aí dos conhecimentos acerca da política e da economia do Egito faraônico e das sociedades africanas, é correto afirmar. Letra A, a escravidão era a base da economia no Antigo Egito. Galera, a escravidão, se liga aqui, ó. A escravidão não vai ser a base da economia no Antigo Egito. O modo de produção que nós temos é o asiático, em que você tem os servos, basicamente, pertencendo ao Estado, tá? Então, nós não temos aqui um modo de produção escravista. Aqui você já pegaria o erro. Letra B. À medida que a sociedade egípcia se tornou politicamente mais complexa, pirâmides deixaram de funcionar como sepulcros. Em nenhum momento, as pirâmides vão deixar de ser consideradas como sepulcros. Aqui ele está generalizando demais. Dizendo que todas as pirâmides depois disso vão tornar-se outras coisas que não sepulcros, locais em que se deixa os mortos. Isso está um tanto quanto equivocado. E também que elas vão se transformar em templos conhecidos como zigurate. Galera, zigurates são templos sumérios, mesopotâmicos. Não faz o mínimo sentido isso aqui. Letra C, viu como é que é? Bem óbvio. Na sociedade egípcia, o faraó era o único proprietário de terra. Galera, lembra das palavrinhas muito excludentes. Único, apenas, somente. O único proprietário de terras? Não. Nós temos alguns membros da nobreza sendo proprietários de terra também, comerciantes sendo proprietários de terras. Tá? Então, a maior parte das terras ela é do Estado, mas ela não é, o faraó não é o único proprietário. Beleza? D. A aproximação política e econômica entre as dinastias egípcias do Reino Antigo e as cidades-estado gregas trouxe as técnicas e o conhecimento arquitetônico necessário para a construção das pirâmides de Gizá. Galera, olha o que acontece aqui. É o inverso, tá? A cultura egípcia influencia muito a cultura grega. Enquanto nós já temos os egípcios construindo pirâmides, os gregos vivem em comunidades pastoris, sem exagero. Então, quando o surgimento das pirâmides é feito, os gregos não existiam nem sequer cidades-estado ainda. Tá? Então, é o inverso. São os egípcios que influenciam a arquitetura e o pensamento religioso dos gregos. E aí chegamos à letra E. A estrutura econômica egípcia permitia a contratação de trabalhadores assalariados que para atuarem em construções públicas como pirâmides e obras de irrigação. Qual é o detalhe aqui que faz essa alternativa estar certa? Aqui, ó, essa palavra. Permitia a contratação. Não está dizendo que era a principal, não está dizendo que era a maior, não está dizendo que era a única, está dizendo que era permitido. Beleza? Bem tranquilo, né? Letra E, portanto, a alternativa correta. Questão 20, uma questão que fala sobre o Império Bizantino, tá? Na verdade, é uma questão que vai falar sobre as cruzadas e sobre o início das cruzadas. Vamos lá. A polêmica ao redor da veneração... é para dizer a alternativa que relaciona corretamente o Império Bizantino com o surgimento das cruzadas, né?
A polêmica ao redor da veneração de imagens religiosas durante a crise iconoclasta bizantina foi uma das motivações para o início das cruzadas. Não, galera, essa questão iconoclasta é a causa da divisão da igreja em duas, a igreja católica do Ocidente e a igreja católica do Oriente, no chamado cisma do Oriente. Isso não tem absolutamente nada a ver com o início das cruzadas, isso tem a ver com a divisão do cristianismo. Por isso que você tem a letra A errada e a letra B também, que vai falar que o cisma do Oriente deu início às cruzadas também. Então, não tem nada a ver. A questão iconoclasta, que é aquela questão referente às imagens, em que você tem a igreja grega, né, ortodoxa, sendo contra a utilização de imagens e a igreja romana sendo favorável à adoração de imagens. Show? C. A tomada de Constantinopla. A tomada bizantina de Constantinopla pelos turcos causou o exílio do imperador bizantino e a convocação das cruzadas. Então o imperador bizantino foi exilado e aí por conta disso as cruzadas se iniciam? Não. As cruzadas se iniciam por outro motivo, que é o que vai estar na letra D. O pedido de auxílio militar feito ao Ocidente pelo Império Bizantino contra o avanço dos turcos seljúcidas foi uma das justificativas para as cruzadas? Sim. O que vai acontecer? Aqui, galera, é o seguinte: o Império Bizantino estava precisando de ajuda do Império Romano, estava precisando de ajuda da Igreja Católica, né? Porque os muçulmanos estavam invadindo Constantinopla constantemente. Eles pedem ajuda para o Papa da Igreja Católica, o Papa fala, beleza, a gente envia alguns soldados, esses soldados auxiliam no processo, vencem os muçulmanos, e aí o Papa pensa, podemos retomar Jerusalém. E é aí que nós temos o início das cruzadas, portanto, a letra D corretíssima, sem questionamento. O levante popular conhecido como Revolta de Nicá ameaçou o Império Bizantino e precipitou as cruzadas. As cruzadas como um conflito entre a Igreja Católica e o Império Bizantino? Não, é um conflito entre a Igreja Católica e a Igreja Islâmica. Não tem sentido nenhum a letra E também. Essa questão estava bem tranquila. Essa é a questão mais injusta da prova. É uma questão que a UFPR pegou pesado, podemos dizer assim. Não é pegar pesado. Uma coisa é você pegar um assunto recorrente, aprofundar numa questão de Brasil colonial. Toma, isso é uma coisa. Outra é o que o Federal fez aqui. Pegar um assunto que ninguém se aprofunda para querer dizer, olha como a minha questão é muito mais foda do que qualquer outro vestibular e joga uma questão dessa. Desrespeito total com os alunos e com os professores. Ninguém vai se aprofundar na crise da Etiópia, na resistência etíope durante o processo de imperialismo. Sabe? A UFR tinha que aprender com as provas de São Paulo como montar uma boa prova. Não é só a prova de geografia, por exemplo, que é uma prova ruim. Essa prova de história não foi das melhores, foi das piores, na verdade. Tá? Foi uma prova ruim essa prova aqui. As questões como essa aqui estragam o estilo da prova. Tá? E outras mais pra frente também. Considere o seguinte excerto do jornal. A Etiópia é o nosso coração. A Abissínia veio à proeminência sob a chefia do genial negro, foi Menelik II, derrotando a Itália. O mundo tem reparado que a Itália ainda é, por sua insigne vitória, uma nação de valor. Tá falando aqui, galera, sobre a vitória etíope sobre a Itália. Quando a Etiópia vai ser invadida pelos italianos e eles não vão se dobrar e eles vão conseguir vencer os italianos. A partir dessa interpretação, você teria que identificar a alternativa correta. Tá? O trecho acima, retirado do jornal Clarim da Alvorada, importante veículo da imprensa negra paulista, faz referência tanto à resistência etíope contra a colonização italiana no final do 19, quanto à ascensão de Haile Selassie, um último imperador da Etiópia, coroado em 2 de novembro de 1930. A partir desse trecho dos acontecimentos sobre a história da África e dos afrodescendentes, assinale a alternativa que relaciona corretamente o papel da Etiópia com o colonialismo no continente africano e os impactos desse papel no mundo. Olha só, essa é uma questão que nos demonstra uma coisa importante acerca do vestibular da UFPR. Ela é uma prova que está focando em coisas além da Europa. E isso é muito bom. Muito bom. Uma questão sobre Egito, que assustou, mas é uma questão boa. Trabalhando o continente africano de uma forma mais interessante, isso é muito bom. Mas aí agora pegou a gente desprevenido com algo muito pontual, que é a questão da Etiópia. Tá? Mas vamos lá. A Etiópia se tornou um importante símbolo de luta e independência para pessoas africanas e afrodescendentes, por ter sido um dos únicos estados africanos a resguardar sua soberania durante o processo conhecido como Partilha da África. Sim, durante a Partilha da África, quando os países europeus vão compartilhar os territórios africanos, a Etiópia conseguiu resistir à invasão italiana.
Os italianos, no momento inicial, não conseguem tomar conta. Depois, no entreguerras, a situação se altera. Depois, no entreguerras, os italianos conseguem dominar a Etiópia. E aí, o Haile Selassie, que é o último imperador, vai ser exilado na Inglaterra. O Haile Selassie, que é considerado uma divindade, basicamente, ali, para a religião do rastafarianismo. Tá? A galera do reggae music. Tudo a ver. Cara, você não imaginava essa, né? B. Após a vitória de Menelik II contra os italianos, a Etiópia se estabeleceu como principal nação islâmica do continente africano, dando origem a um movimento conhecido como etiopismo. Ele quer criar uma expressão para dizer, olha só, os países começaram a seguir a Etiópia na resistência contra a dominação. Isso não vai existir. C. A vitória de Haile Selassie contra a invasão italiana de Mussolini em 1935, não tem vitória aqui. Aqui os italianos vencem, tá? O Haile Selassie vai ser expulso, vai ser exilado na Inglaterra. D. A derrota italiana contra os etíopes na Batalha de Adwa em 1896 foi o ponto de partida para o surgimento do pan-africanismo. Não, galera. O pan-africanismo, que é aquela ideia das nações africanas se unirem contra o imperialismo, é do final, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 60. Nada a ver. A Etiópia conquistou o reconhecimento global por ter sido a única nação africana a participar da Conferência de Berlim. Galera, a Etiópia vai participar da Conferência de Berlim, que é a fragmentação do território africano pelas nações europeias? Pelo amor de Deus, né? Talvez por uma eliminação você conseguisse chegar à letra A. Beleza? Vamos para a próxima. 22. A doutrina do destino manifesto surgiu nos Estados Unidos do século XIX. Aquela ideia da América para os americanos, certo? E se tornou influente no pensamento político daquele país. Nesse contexto, destino manifesto designa uma doutrina anticolonial que visa resguardar a autonomia e a soberania das Américas? Não. Não é anticolonial. Os Estados Unidos vai ter colônias, os Estados Unidos vai ter desenvolvimento de dominação sobre as Filipinas, por exemplo. Então não é anticolonial. Os Estados Unidos aumentam suas influências sobre o continente americano como um todo. Os Estados Unidos vai participar da Guerra Hispano-Americana, dominando basicamente Cuba a partir de 1898. Então não é anticolonial. Pan-americanista, ou seja, povo, querendo unir todos os países do continente americano em um só. É isso que os Estados Unidos queriam? É isso que o Destino Manifesto quer? Pelo amor de Jesus, cara, tá doido, né? De excepcionalismo dos Estados Unidos, baseada em argumentos religiosos e civilizacionais. Ficou estranha, vai para outra. Emancipatória, que propunha a abolição da escravidão. Essa propunha a abolição da escravidão nas Américas? Não, cara. Eles vão dizer que a América é para os americanos e a ideia de que a nação americana deve levar o progresso para os povos e nações atrasados e atrasadas. Revolucionária, que defendia a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos já aconteceu no século XVIII. A gente está falando de uma doutrina do século XIX. E aí, por eliminação, você chegaria à letra C. De excepcionalismo dos Estados Unidos, baseado em argumentos religiosos e civilizacionais. Como assim, professor? Aquela ideia de achar que eles são um povo escolhido por Deus, portanto eles têm que aumentar os seus domínios. A ideia de que eles são civilizados e os povos aqui existentes, por exemplo, eram nações e povos atrasados. Por isso nós temos, então, a letra C como alternativa correta. Essa estava razoável, né? Essa é uma questão boa. Essa aqui, sim. Isso aqui é uma questão padrão federal. Questão bem excelente essa questão aqui. Tá? Isso aqui é elite, como diria o Casé. Considere a seguir o excerto do artigo da historiadora Violeta Loureiro. Outra coisa que a UFPR gostou de fazer aqui foi de trazer textos de historiadoras. Tá? Bem importante. Sobre a região amazônica. De todos, o mito mais persistente parece ter sido sempre o da superabundância e da resistência da natureza da região. Conforme os conhecimentos sobre a história do Brasil, do período colonial ao republicano, questãozinha que aborda de forma transhistórica de lá até hoje, excelente essa questão, considere as seguintes afirmativas referentes às atividades econômicas exercidas na região amazônica. Olha aqui, ó, federal, isso é padrão de questão de vocês. Isso é questão boa, velho. Isso aqui é uma questão excelente, muito boa, para você pegar um aluno que está preparado, para você pegar um aluno que lembra das características econômicas e políticas do Brasil no decorrer de toda a sua história. Isso sim é um exemplo de uma boa questão. E não uma questão aprofundada sobre Etiópia, tá entendendo? Aqui você pega um aluno estudioso que se dedicou. Aqui você pega um aluno que quiçá gostasse um pouco de história da África para acertar. Claro, por eliminação também dava. Mas aqui é padrão. Isso é padrão de questão FPR. Tá? Ou pelo menos deveria ser. Né? Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas referentes às atividades econômicas exercidas na região amazônica. Exploração das drogas do sertão faz parte do processo de interiorização da colonização portuguesa e utilizou mão de obra indígena no século XVII. Sim,
As drogas do sertão são exploradas ali no processo de interiorização do Brasil. Tá perfeita essa afirmativa. Número 1, portanto, está correta. O que não tem 1, você já eliminava. Não podia ser a letra A e não podia ser a letra C. 2. A atividade mineradora no século XVIII foi intensa e teve mão de obra escravizada africana que usou o ouro para comprar sua alforria. Ele está generalizando. Ele está querendo dizer que os escravizados, de uma forma geral, conseguiam comprar sua alforria rapidamente porque tinha muito ouro disponível. Olha só que absurdo. Então, se tem 2, está errada. Então, já não pode ser a letra E. A número 1 e a número 3 estão certas porque tem nas duas que sobraram. Aqui que você tem que julgar é a 4. Certo? Vamos julgar todas. O extrativismo do látex voltou-se para suprir a demanda industrial ocidental na virada do século XIX para o XX e atraiu contingentes de imigrantes nordestinos. Sim, inclusive a prova da Campo Real, que aconteceu um fim de semana antes, a UFPR, que é a banca que elabora, colocou uma questão semelhante a esse trecho aqui. 3, corretíssima. 4. A rodovia transamazônica e a atividade industrial nos anos 70, de ditadura militar, seguiram o projeto de desenvolvimento sustentado liderado por povos indígenas. Os povos indígenas desenvolveram a ideia de construir a Transamazônica. É isso que está dizendo aqui. Tá? Nada a ver. Portanto, a alternativa correta verdadeiramente é a letra B. Show de bola? Próxima. Questão estranha. Mas né? Vamos lá. Considere o excerto da historiadora Lídia Schwartz, que escreveu sobre a independência do Brasil. A independência brasileira resultou, além do mais, de um projeto muito conservador, que pretendia manter mais do que mudar. Ela está trabalhando com a ideia de permanências e rupturas na história. E aqui é a sacada. Quando você, vestibulando, está analisando a questão, você não deve se esquecer do que o comando pede. Porque às vezes você vai analisar uma alternativa que vai ter informações verdadeiras, mas não vai responder o comando. O que a alternativa, o que a questão queria que você fizesse? Identificasse entre as alternativas elementos que foram mantidos do período colonial no período imperial. Ou seja, características da colônia que se mantiveram durante o império. É isso que você tinha que identificar. E o que nós temos de elementos que se mantiveram? O sistema imperialista, o Brasil não era um império antes da independência. O Brasil era uma colônia de Portugal. Não tinha autonomia política e econômica. Portanto, não pode ser a letra A. O poder moderador ainda não existia, vai surgir a partir de 1824, também não poderia ser. O sistema feudalista, pelo amor de Deus, cara, feudalismo se manteve no Brasil, é isso que ele está dizendo. Sistema mercantilista, tá. A propriedade estatal não, é latifúndios concentrados nas mãos das elites, então propriedade estatal não. Parlamentarismo às avessas? Também não. Parlamentarismo às avessas é a partir de 1847. Show? Não se confunda. Sistema oligopolista. A propriedade multicultora. E a política do café com leite? Propriedade multicultora? Não. Propriedade monocultora, produtora de apenas um produto. Tá errado. Letra E. O sistema escravista, a propriedade latifundiária e a política restrita à elite. Sim, certíssima letra E. Você mantém o escravismo. A propriedade ainda é latifúndio concentrado nas mãos de pequenas elites, né? E a política restrita a essa elite ainda, inclusive. Ou seja, não temos quase participação popular. Essa era uma questão tranquila. Bastava você entender que ela queria que você identificasse manutenções no império do período da colônia. Nós temos aqui ainda 3 questõezinhas. Vamos lá. Considere os 2 excertos a seguir sobre o tema do racismo no período da Idade Contemporânea. O homem é antes de agir. O homem é antes de agir. Nada que ele faça pode mudar o que ele é. Entendeu? A composição do ser já é algo antes que ele haja. Então nada que ele faça pode mudar o que ele já é. Esta, grosso modo, é a essência filosófica do racismo. Está querendo dizer que o ser humano, em algum momento, é racista, e aí, por conta disso, já age de uma forma racista, de acordo com o contexto no qual ele se tornou racista. Quer o racismo resulte de uma catástrofe, quer seja instrumento consciente para provocá-la, está sempre intimamente ligado ao desprezo pelo trabalho, à rejeição de limitações de posse, ao desarraigamento geral e à fé na divina escolha do seu grupo. A ideologia racial foi um componente político fundamental no desenvolvimento do nazismo. Outro exemplo histórico em que a ideologia racial desempenhou um papel importante é Ou seja, onde que a questão racial está importante aqui? Mendelismo russo? Cara, o que é isso aqui? Imperialismo britânico? Sim. Nas questões referentes ao neocolonialismo, invasão do continente africano, brancos superiores aos negros. Lamarquismo estadunidense, o cara quis colocar uma ideia semelhante ao darwinismo aqui só para te enganar.
né? Sanitarismo brasileiro, teve uma galera que colocou isso aqui e entrou com recurso, tá? Estou gravando essa aqui no dia 27/10 aí, 4 dias após a prova. Portanto, não sabemos o recurso se coube aqui ou não, tá? Apesar de ter uma tentativa de recurso, eu acho que é difícil a federal aceitar, porque as questões sanitárias no Brasil, elas não têm necessariamente uma política que seja explicitamente racial. Ela tem uma ideologia que ela é mais do cunho social, de acreditar que você tem as pessoas pobres sendo um empecilho para o desenvolvimento econômico, tá? Por isso eu acho que não seja passível de anulação essa questão. Letra E, naturalismo português. Meu Deus, o que é isso? Né? Letra B, certíssima essa alternativa. Próxima. O ano de 22, aqui um outro detalhe que a federal colocou, que é a federal basicamente não cobra tantas efemérides, cobra uma questão por prova e uma efeméride bem estranha. Aqui ele cobrou 3 questões de efemérides, ambas de contexto de bicentenário ou de centenário da independência, como a gente vai ver aqui e aqui. Tá? Então vamos lá. Não é padrão federal, mas enfim, né? Então significa que talvez não tenha mais um padrão. O ano de 22 foi um marco na história do Brasil devido ao surgimento de diferentes movimentos sociais. Assinale a alternativa que indica corretamente 2 desses movimentos surgidos na década de 20 no Brasil e seus respectivos desdobramentos em décadas posteriores. Ou seja, um movimento que surgiu na década de 20 e que teve ecos posteriores na história do Brasil. O modernismo antropofágico que inspirou o tropicalismo? Sim, o tropicalismo lá da década de 60 bebe diretamente no manifesto antropofágico. O verde amarelismo que originou o integralismo. Você não sabia mais ou menos essa aqui. Vai dizer, você coloca aqui verde amarelismo, eu nunca ouvi falar disso. Porque você tem que pensar como vestibulando. O modernismo expressionista que inspirou o surrealismo. Ele está dizendo que o modernismo expressionista surgiu no Brasil e esse modernismo brasileiro inspirou o surrealismo. O surrealismo não é brasileiro, o modernismo expressionista também não é brasileiro. Então, entenda que aqui você se ligar que o modernismo brasileiro é a ideia da antropofagia, fazia você acertar essa questão. Porque ele está querendo dizer, ó, é um movimento que surgiu na década de 20 e que inspirou outros movimentos brasileiros depois. Surrealismo, o Salvador Dalí é brasileiro? O movimento futurista, futurismo no Brasil, futurismo é na Itália fascista do Mussolini. Não, que inspirou o neoconcretismo, o cubismo que originou o psicodelismo. Pelo amor de Deus, cara. O modernismo simbolista, simbolismo no Brasil, o modernismo simbolista, que inspirou o goticismo. Cara, olha como não faz nenhum sentido. O modernismo dadaísta, está querendo dizer que o modernismo dadaísta é originado no Brasil e que ele deu origem ao abstracionismo depois, entendeu? Como para você pegar por associação, você chegaria à conclusão de que a letra A seria a alternativa correta. Uma questão estranha, mas que dava para você, por meio desse tipo de análise, acertar a letra A. Tá? Próxima e última questão que nós teremos. Considere a seguir o excerto do texto sobre o movimento tenentista. O tenentismo foi um catalisador do descontentamento de importantes setores da sociedade brasileira durante a década de 20. Tenentismo, aquele movimento de tenentes, militares de baixa patente, que se organizam contra a República do Café com Leite, que se organizam ali com o objetivo de acabar com as fraudes eleitorais, de acabar com as ideias referentes àquelas oligarquias sempre no poder em São Paulo e Minas Gerais. Além de a federal cobrar 3 efemérides, basicamente, porque a revolta dos 18 do Forte é em 22 e a gente associa isso ao movimento tenentista, você também vai ter um outro ponto aqui sobre a federal. Que é qual, galera? A federal, cara, quase não aborda a Primeira República. Acho que nos últimos 11 anos teve uma questão sobre isso no máximo. Tá? Então vamos lá. Conforme os conhecimentos sobre o tenentismo, nos anos 20 e 30 no Brasil, 3 fatores de descontentamento suscitaram a reação do tenentismo na esfera pública. São, ou seja, quais os motivos de reivindicação dos tenentes? A dominação política nacional por aristocracias nobiliárquicas. Você tem nobres no Brasil dominando o Brasil nesse contexto? Você tem elites agrárias e não nobres. O federalismo e as ações dos cangaceiros. Os tenentes querem acabar com o cangaço, galera. Nada a ver. Elites industriais. Elite industrial no Brasil na década de 20 e 30? O Brasil está começando, engatinhando o seu processo de industrialização. Tá? Nada a ver. Cúpulas militares, o gerencialismo e as perseguições comunistas. Eles estão atrás de perseguir os comunistas? O que é isso? Cúpulas militares, se eles são militares, eles estão lutando necessariamente contra os militares? Não. Por oligarquias rurais. Temos oligarquias rurais no Brasil? Sim, São Paulo e Minas. Coronelismo, mecanismo de manutenção do poder, de corrupção de voto.
Fraudes eleitorais? Sim, tá perfeito isso aqui, cara. Se você lembrasse das suas aulas de Brasil República, lá da Primeira República, você ia lembrar dos mecanismos de manutenção do poder. Que você tem a política dos governadores, o coronelismo, o voto de cabresto e o curral eleitoral. E você acertaria, portanto, a letra D. A dominação política nacional por aristocracias urbanas. A aristocracia urbana no Brasil? Para, né? Não continue nem vá atrás. Certo? Alternativa D, a alternativa correta. Galera, é isso aí. Fechamos aqui. Caso você tenha alguma coisa, alguma dúvida, me procure nas redes sociais. Sou o professor Juliano César Silva. Me procure por lá que a gente consegue então tirar alguma dúvida que vier ainda. Ou deixe aqui no comentário. E é óbvio, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que ele vai ser útil. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.